Isso aqui não pode acontecer, isso aqui, pessoal, ó. Isso aqui é Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Pessoal, o assunto hoje é sobre essa luneta. Os senhores puderam ver aí, né? Uma luneta que está escrita aí Rossi. É os problemas que acontecem com esses equipamentos e os usuários vão tentar sanar esse problema e acaba piorando algumas situações. É o caso desse equipamento, em que o proprietário foi realizar uma certa manutenção, trombou ali, deixou escorregar a ferramenta e danificou o retículo. E esse equipamento chegou aqui, pessoal, para fazer a manutenção da troca do retículo. Só que ao desmontar esse bloco, o que é que eu percebi, pessoal? Esse equipamento é um dos equipamentos que foi feito aqui a fenda do movimento do bloco, do pino do zoom, um pouco a mais do limite permitido de circulação do zoom. E aí o que acontece com isso? Eu vou pegar um outro equipamento aqui, que está desmontado, para me explicar para os senhores. Essa fenda aqui, pessoal, ela não pode ser feita além do movimento do zoom. Isso porque tem uma certa limitação do movimento do zoom. Se por acaso o pino do zoom percorrer aqui, ó, e quando chegar no limite do zoom ele não topar aqui, o que pode acontecer, pessoal? Ou estourar os parafusos, que faz ali o movimento dos dois blocos das lentes interno, ou danificar a articulação. A articulação ela é muito importante, pessoal. Ela não pode ter parafuso transfixado para prender ali o movimento do bloco do retículo. Para quem não conhece, eu sempre venho falando no canal que não é o retículo que se move, é o bloco inteiro. E o bloco do zoom ele é sobreposto ao bloco do retículo. Então, esse equipamento, quando ele chegou aqui, que eu desmontei, obviamente, eu percebi isso. Eu não sei se ele deixou cair esse limitador lá ao abrir o equipamento para fazer manutenção, ou ele veio sem esse limitador. O fato é que o bloco ali, pessoal, do retículo, ele estava girando todo em volta do anel da articulação, que isso não pode acontecer. Então veja bem, vamos supor que esse retículo ele girou, que já aconteceu muitos casos aí, que eu já mostrei no canal, e os senhores que entram em contato, ó, o meu retículo ele virou. Então, pessoal, pode ser vários fatores. Ou a anilha de fixação do retículo folgou devido a um travamento químico aí mal feito, ou o encaixe também de trás pode ter folgado, porque são duas roscas, pessoal, para isso. E no caso da terceira opção, deu problema na articulação. É o caso desse equipamento. Então, eu não posso afirmar se foi ele na tentativa de desenroscar a anilha do retículo que danificou essa articulação, ou no momento de fazer aqui, pessoal, o movimento do zoom. Porque se esse pino ele não topa lá no limite do bloco externo e fica sobrando, vai pesar na articulação. E a anilha ali, a arruela que segura o bloco do retículo, que o bloco do retículo, pessoal, para quem não entende, ele fica um pouco aéreo ali, ó. Tá? Eu acho que os senhores vão entender da maneira que eu estou falando. Ele fica ali, ó, entre a arruela de sustentação, que a arruela de sustentação ela fica preso aqui na parte externa.
e ele fica se movimentando. Então, com isso, se esse equipamento que foi feito essa fenda um pouco além do limite, não tiver um limitador para segurar o pino quando chegar ali no limite, as pessoas que estão utilizando, elas não vão perceber isso, vai acabar forçando e assim elas danificam a articulação. Agora, uma coisa importante. Vamos supor que o proprietário que descobriu aí qualquer tipo de defeito foi fazer manutenção, uma suposição, ele próprio trocaria esse retículo lá, não perceberia essa situação. O que era que ia acontecer, pessoal? Ele ia acabar perdendo, tá, o trabalho, porque quando ele montasse, não ia perceber, não sabe, pois os senhores usuários não conhecem esse equipamento interno e não ia perceber de tal questão, da questão do limite aqui, ó, do zoom. Muitas vezes aqui, ó, rodando aqui o zoom, que no caso dessa aqui, ela tá assim, condizente aqui com o 24, mas no 6 ela não tá condizente, porque eu percebi que estava indo além do limite. Então, com isso, iria montar o equipamento, ia estar utilizando e logo esse retículo ia girar. Por quê? Porque era o bloco inteiro que iria girar. Então, pessoal, eu sempre relato aqui no canal, principalmente para os senhores que entram em contato, me dá uma força porque eu não posso enviar meu equipamento. Pessoal, infelizmente não é uma coisa simples, porque os senhores que estão assistindo esse canal, porventura, aqueles que já entraram em contato, que a gente já tentou e não dá certo, porque não vai ter as ferramentas adequadas. Se precisar fazer alguma pecinha, uma coisa e outra, não vai ter como fabricar essas pecinhas. Pessoal, os parafusos muito fininho, pequenininho, não encontra fácil por aí. Então eu sempre alerto, pessoal, não é que a gente não está querendo ajudar os senhores aí do outro lado. É porque não é uma coisa fácil. E aí o que vai acontecer? Assim como aconteceu com os senhores que já tentaram realizar esses procedimentos em casa, quem já tentou realizar esse procedimento em casa vai estar assistindo esse vídeo e já acompanha o canal e não vai me deixar aqui mentir que não adiantou nada, né, pessoal? Tá aí me pagando uma taxinha para mim, tá dando umas instruções, mas não tem a ferramenta adequada. E se for comprar essas ferramentas adequadas, vai acabar ficando o mesmo valor de mandar esses equipamentos aqui para manutenção. Aqui nesse canal eu sempre mostro essas situações aí, de equipamentos que chegam aqui, que foram tentados sanar o problema e acaba piorando as situações. Bem como também, pessoal, a sua maior parte, quando desmonto, acaba descobrindo outros problemas, que assim a gente aqui resolve. Então, pessoal, fica aquele alerta. Esses equipamentos mais delicados não é bem simples como se pensa. Não é porque a gente não quer ajudar. Eu só estou alertando que não vai adiantar os senhores pagarem aquela taxa que eu sempre cobro. Cobrei para alguns aí, claro, para tirar aí um meio-dia do meu tempo, para estar dando os passos. E não adianta porque vai chegar momento que não tem a ferramenta adequada, principalmente na parte de abertura. Tem que ter, pessoal, aquela destreza para mexer em certas situações e não vai adiantar. Então, fica esse alerta aí para os senhores e que Deus abençoe a todos. O proprietário relatou que foi mexer e aí o que aconteceu? Ele trombou e quebrou o retículo. Eu percebi na hora de mexer aqui na manopla do zoom, pessoal, desse equipamento, estava muito apertado, muito apertado. Então, olha o que aconteceu aqui, ó. Vou mostrar para os senhores aqui, ó. O bloco, ele tá girando por completo, ó. E isso aqui não pode acontecer, isso aqui, pessoal, ó. Isso aqui é a articulação. Ela não pode se movimentar
tá? Dessa maneira. Ela pode se movimentar para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita. Quando as pessoas apertam muito, tá, pessoal? O parafuso do zoom, ele ultrapassa esse limite aqui, pega lá na parte de baixo, e aí ao invés de movimentar só essa parte, acaba travando lá e danifica esse sistema. Os senhores podem ver aqui, ó. Tá danificado o sistema, pessoal, porque o que tem que girar é só isso aqui, ó. E aí acontece aquele problema do retículo. Uma hora tá de um lado, outra hora tá de outro. O retículo entorta, tá? Porque ele é fixado aqui, a menos que a fábrica não coloque uma trava adequada ou se folgue aqui, esse retículo ele não pode se mover. Então, muitos quando entram em contato, relatando através de problema de retículo torto, eu sempre explico, pessoal, eu não posso afirmar certeza aonde é que está o problema. Se é na anilha que folgou do retículo ou se é problema na articulação. Então, aqui está a comprovação. Agora tem que desmontar essa parte por completo e fazer aqui um trabalho delicado, porque isso aqui não pode se mover, pessoal, tá? Se isso aqui se mover, ó, o retículo ele não vai pegar um alinhamento e mesmo quando alinhar esse retículo, né, vai ter esse BO aqui do retículo, né, tá entortando aí. Então, é um trabalhozinho delicado aqui. A gente não pode também travar isso aqui por completo, porque ele tem que deixar aqui, pessoal, tá? Uma articulação, o bloco se movimentar para assim fazer o ajuste. Isso aqui não é fixo como os senhores pensam, tá? A gente não pode aqui tacar um parafuso aqui e travar essa peça, senão como é que vai movimentar o retículo, tá? Tem que trabalhar na articulação aqui, deixar a articulação funcionando sem ela ficar girando dessa maneira.